Então, vamos iniciar aí, pessoal. Boa noite, então, a todos. Ah, Bem-vindos aí. Hoje, então, pessoal, eu vou abordar aí, falar sobre a situação de aprendizagem 4. E também, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa mais específica nas demais SAPs também, após essa explanação da situação de aprendizagem 4 aqui, a gente tira também, ok? Então, vamos iniciar aí, pessoal. Vamos lá. Compartilhar então a tela com vocês. Bom, então aqui, ó, eu tenho a situação de aprendizagem. Só lembrar, né, pessoal, são as duas formas de acessar a situação de aprendizagem. Por aqui ou, né, como é a situação de aprendizagem 4 aqui, ó, conteúdo do, conteúdo do curso, conteúdo do curso aqui, entrar, contar aqui, ó. Então vamos lá, ó. Um, contar aqui, ó. Então, situação de aprendizagem um, 2, 3, 4, ó. Então vamos lá, ó. Vamos eliminar uma condição insegura, né? Então aqui, né, seria em formato do score, que é a opção, né? Aqui, vamos por aqui que a gente entendeu o que se pede, né? Então vamos lá, pessoal. Então a empresa fixa forte dispõe em seu almoxarifado de matéria-prima uma série de porta-pallets, onde são acondicionados os blanks utilizados nos processos de usinagem de moldes e matrizes. Em inspeções periódicas de manutenção preventiva, que ocorre a cada 3 meses, foram encontrados por 2 vezes consecutivas os suportes do porta-pallets frouxos, devido à deformação que ocorreu nos parafusos de fixação. Então, a etapa 1. Foi solicitado a você, como técnico eletromecânico, que investigasse a causa do problema. Antes de iniciar essa tarefa, você receberá um treinamento sobre elementos de fixação, onde será abordado conhecimento sobre parafusos, porcas e chavetas. Como tarefa, você deverá identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos e efetuar a descrição de 2 parafusos, um de sistema métrico e outro na polegada. Então, essa etapa aqui, pessoal, como vocês estão vendo, vai ser feita no momento presencial, na segunda aula presencial. Então, professor, tem também aqui, pessoal, não esqueçam de ler no livro também a parte de elementos de fixação, né? Elementos de máquina aí, que é parafusos, porcas e chavetas, né? Então, essa etapa 1 é no presencial. Segunda etapa, então aqui, agora apto para iniciar a análise do problema e a partir das observações do esboço do anexo 2, você observou que o blank com 4.000 quilos é colocado sobre o suporte, gerando então uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido ao momento de alavanca. Então, na matriz de resposta fornecida, realize os cálculos para determinar a força-carga aplicada sobre o suporte do blank e o cálculo do esforço atração aplicado nos parafusos de fixação do suporte, tomando como base as informações disponíveis no anexo 2, onde você encontrará o esboço do suporte do blank, informações sobre a classe de resistência dos parafusos métricos e as formas para os cálculos de força, de tensão diária e etc. Então aqui, pessoal, primeiro vamos mexer aqui na etapa 2, depois a gente vai na etapa 3, correto? Então vamos lá. Então, Blanc aqui, ó, tem 4.000 quilos. Então, peraí, deixa eu só vir aqui, pessoal, e achar como tá aqui na estação de... Então, eu tenho aqui, né, a descrição dos parafusos, né? Então, o parafuso que está utilizando, então, para essa situação, chama PASX 5.8 MA 10.30 RIZB. Então, aqui, pessoal, todo parafuso, para a gente iniciar aqui, todo parafuso ele tem umas denominações. Então, como está aqui RI, quer dizer rosca interna, ZB é o tipo de acabamento, como é ZB, então é o acabamento zincado branco. O 5.8 é a classe de resistência, né? Então, são duas peças, né? A classe de resistência está aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. A classe de resistência dá duas coisas, que é a tensão de escoamento e a tensão de ruptura.
A tensão de escoamento é aquela que dá a deformação do parafuso. E a tensão de ruptura é aquela tensão limite para o parafuso romper de vez. Então, para fazer isso, ó, por exemplo, nesse caso de classe, meu parafuso é 5,8. Para determinar a classe aqui, ó, a tensão de escoamento, eu divido, então, o primeiro dígito pelo segundo. Ó. Então, 5 vezes 8, eu tenho 40, a unidade é kgf por milímetro quadrado. E a minha tensão de resistência, basta eu multiplicar pela minha, pelo meu, perdão, não a classe é, pelo meu diâmetro, né? Então, eu pego o meu primeiro, então eu pego o meu segundo aqui, ó, meu segundo, oh, perdão, meu primeiro aqui e divido não, multiplico pela minha tensão de tração aqui, ó. Então, eu tenho que 5 vezes 10 vai dar 50 kgf por milímetro quadrado, certo? Então, aqui, pessoal, vamos entender a mecânica por trás desse suporte aqui. Bom, eu tenho uma carga aqui de 4.000 quilos ou 4 toneladas, né? Vamos dizer assim. Então, ela está aqui nesse ponto. Ó, 80 centímetros onde está o meu parafuso. Então, pessoal, ah, então é o seguinte, se eu tenho um peso aplicado aqui, ó, então vocês olhando minha câmera, ó, se eu tenho um peso aplicado aqui, o que que tem a tendência? O que que vocês estão percebendo aqui, ó? Que a minha lapiseira não está tendendo a rotacionar em torno do meu ponto do parafuso. Então aqui, ó, se eu rotacionar aqui, ó, tem um peso aqui, isso aqui é a força peso, gera um momento. Então se eu tenho uma força com um braço de alavanca, o que que é isso? É um momento, né? Então aqui deixa eu abrir aqui deixa eu só abrir aqui um Word aqui só para, tá. Bom, então se eu vou fazer o desenho aqui, pessoal, e fazer aqui os devidas anotações que se deve fazer. Então vamos lá, se eu tenho um peso e eu tenho um braço de alavanca, então eu vou ter um momento, né? Então esse momento, como é que eu vou calcular ele, né? É, então aqui, ó, qual que é o primeiro passo? Então, um aqui, né? Que eu vou, perdão, o que que eu vou fazer aqui? É cálculo, vou ter que fazer o cálculo da força, né? Só pegar minha colinha aqui, pessoal. Então, é o cálculo da força gerada nos parafusos. Então, aqui é o cálculo da força gerada nos parafusos pela carga. Então, aqui, né, pessoal, vamos calcular. Então, eu vou inserir aqui, ó, vou pôr uma equação. Então, aqui, pessoal, se vai ter uma força, então aqui, ó, eu vou gerar um momento. Esse momento eu vou chamar de MF, certo? Então, eu vou chamar de momento. Essa distância aqui, ó, eu vou chamar ela de D1, ok? E o meu P é o meu peso aí de 4.000, ok? Então, vamos lá, ó. Então, meu MF aqui, ó. Então, meu MF vai ser igual a distância 1 multiplicado, né, pessoal? Então, é vezes a minha força, caso é P, correto? Então, a setinha aqui, pessoal, o que que eu tenho aqui, ó? A minha distância 1, então, é de 80 e a minha força é de 4.000 quilos, né? Então, aqui, ó, vou só colocar aqui e repetir. Então, o meu momento fletor, né? Então, aqui eu chamo de MF, que é um momento fletor que essa carga aqui de 4.000 gera nesse meu parafuso, é de, tre... então, é de 320.000. Então, é 320.000 quilograma vezes centímetro, certo? É a unidade de medida do meu momento. É o quilograma, né? No caso, o meu centímetro, que é a distância, vezes a minha massa, correto?
Agora, pessoal, eu preciso ver qual que é a força, né? Se eu achei o momento fletor, como... Então, se eu tenho um momento, né, esse meu parafuso vai estar sujeito a uma força, né? Qual que é essa força? Eu preciso dessa força porque aí eu vou saber se essa minha classe de parafuso aguenta ou não esse tipo de força, né? Então, vamos lá. Essa força, então, agora, como eu calculo ela? Eu vou calcular por essa distância aqui, ó. Então, a força, eu vou chamar essa distância de D2 e aqui é a força que vai estar submetida ao parafuso. Então, esse momento aqui gera uma força, né? Eu vou só colocar de forma aqui que esse parafuso está sendo submetido, correto? Então, só indo pela minha colinha aqui, né, pessoal? Vamos lá. Então, a força é igual. Aí aqui é uma divisão, né? Então seria o meu momento fletor, né? Então, só para o meu momento fletor dividido pelo meu diâmetro 2 aqui, ó. Não diâmetro 2, é distância 2, né? Que é aquela ali de 60, né? Então aqui, ó, pessoal, só... Então aqui, ó, minha força, então vai ser igual a... Que é o 320 mil, né? Que eu achei, né? 320, 2, 3 e dividido por 60. Então aqui, ó, eu vou achar uma força que, que cada parafuso vai estar submetido, que é 5.333,33, aí é quilograma força, certo, pessoal? Então, o que a gente pode concluir aqui, ó? Como a força Então, cada parafuso, pessoal, vai suportar 5.300... Ou não cada parafuso, a força total aqui, que essa minha força vai submeter esse parafuso, vai ser de 5.333,33. Então, como eu tenho dois parafusos, eu tenho que dividir esse valor por dois. Então, vai ser... Então, como F é igual a 5.333,33, né? KGF, então cada parafuso vai estar submetido a 2.666,66 KGF. Correto, pessoal? Então, essa é a minha primeira etapa. A minha segunda etapa é o cálculo da resistência ou então o esforço que cada parafuso vai suportar, né? Então, eu tenho que verificar se esse parafuso, então, que foi escolhido, que é justamente esse daqui, ó, ele então suporta essa força. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é cálculo da resistência ou o esforço que esse parafuso que foi selecionado inicialmente suporta. Se ele suportar, beleza, mas como está escrito, como está determinado lá, como foi determinado numa situação, problema que os parafusos estão sofrendo deformação, então isso me implica o quê? Que esses parafusos então não estão escolhidos de forma correta, foram dimensionados da forma correta. Então, eu vou precisar, obviamente, de usar um parafuso maior. Então, aqui a gente vai descobrir matematicamente como achar esses valores, né? Então, vamos lá. O segundo, então, passo é o cálculo da resistência ou esforço que cada parafuso suporta, né? Então, aqui, ó, o que a gente sabe? Que o meu parafuso é o PASX 5.8 MA, de 10 milímetros de diâmetro, né? Diâmetro nominal. Por 30 é RIZB, né? O RI é rosca inteira, né? É o parafuso, a rosca dele inteira e ZB zincado branco, né? Então, para a classe de resistência, então, vamos lá, para a classe de resistência, então, 5.8 não temos, né? Então, como eu falei, então vou precisar da minha tensão de escoamento. Então, a tensão de escoamento aqui, o que que eu posso fazer? É só multiplicar o 5 vezes 8. Então, pegar o primeiro dígito e multiplicar pelo segundo. Então, 5 vezes 8, então eu vou ter minha
tensão de escoamento. Então, minha tensão de escoamento aqui, ó, vou inserir aqui, ó. Então, eu vou chamar de então vou dar igual, que é 5 vezes 8, vai dar então 40 kgf dividido então por milímetro quadrado, correto? Essa é a minha tensão de escoamento. A é, minha tensão de ruptura, então é pegar então o meu primeiro dígito e multiplicar pela meu diâmetro nominal do meu parafuso. Então é pegar o 5 e multiplicar por 10, né? Então aqui eu vou inserir de novo. Então 5 vezes 10, então é 50 kgf por milímetro quadrado. Certo, pessoal? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida, questionamento aí sobre esses cálculos aqui por enquanto? Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então eu tenho minha tensão de ruptura, né? Deixa eu só. Vamos lá, continuando, né? Então, agora, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar desses meus cálculos do parafuso aqui, ó. Bom, eh, o parafuso, então, pessoal, ele tem algumas características, né? Então, como eu falei, ele tem a parte da rosca aqui e vai ter uma seção aqui. O que que é seção transversal? No que você faz um corte aqui, vai ter uma área. Então, vai ter uma área aqui entre a rosca aqui que vai ter a menor área possível. Essa menor área que vai estar vai estar sujeita a maior tensão. A gente sabe que tensão é força sobre área, né? Quanto menor a minha área, maior a tensão. Só que aqui eu vou precisar de algumas fórmulas, que é essas aqui, ó, fórmulas para cálculo de rosca métrica normal, que é a NBR 9527. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é o diâmetro do módulo, né, do módulo do meu parafuso, que é o DI, que o DI é o que eu vou precisar. É encontrado da fórmula, então, DI igual a H menos 2 HE. O que que é HE? HE é a altura do meu filete, que está aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó, que é a altura do meu filete, ó. Então, preciso da altura do meu filete. A altura do filete é 0,61343 vezes o passo. A gente sabe que o passo da rosca lá, ele é de 1,5, né? Como foi informado aqui, ó. Olha lá, ó. O passo na rosca é de 1,5 milímetros. Então, eu preciso do passo da minha rosca, então é 1,5 milímetros, e eu vou achar a altura do meu filete. E o D aqui, ó, então vai ser por essa fórmula aqui, ó. É D menos duas vezes esse valor aqui, ó, que vai dar justamente esse aqui, ó, que é o menor diâmetro do parafuso, né? Então, é o menor diâmetro do meu parafuso, vou usar então essa fórmula aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o diâmetro do módulo, né? Então, o diâmetro do módulo, então eu vou inserir aqui, ó, que é o chamado D1, né? Ou DI. Vou chamar DI, pessoal, para ficar diferente do meu D1 ali, certo? Vou chamar de DI. Então, ele é encontrado. Ele é encontrado através da fórmula, né? Então, é aquela fórmula aqui, né? Opa. Ele é encontrado através dessa fórmula aqui, ó, que é o DI. Deixa eu só inserir, então. É o diâmetro, vamos dizer assim, aqui do diâmetro interno, né? O menor diâmetro do meu parafuso, que é igual a
D, que é o diâmetro nominal do meu parafuso, menos 2 vezes a altura do meu filete, né, que é o HE. A gente sabe então que a altura do filete HE é esse daqui, ó, né, que é o 0,61343. Então agora a gente acha então esse diâmetro interno, né, que é o menor diâmetro, o diâmetro menor do parafuso, que é justamente esse menor diâmetro que vai então ter a minha maior tensão encontrada no meu parafuso, correto? Então quanto menor a área, então, né, só lembrar da relação aqui, né? Quanto menor a minha área, maior é a minha tensão. Então, logo, esse menor diâmetro do meu parafuso vai estar sujeito a maior tensão. Então, por exemplo, onde o meu parafuso está tendo uma grande carga, ela é onde vai ocorrer então a possível ruptura, né? Que é o menor diâmetro. Então, vocês podem observar aí que quando vocês veem então um parafuso que está rompido, ele vai estar naquela menor, vamos dizer, na rosca do parafuso. O rompimento vai estar justamente na área da menor seção transversal, ou seja, que vai estar a menor areazinha possível da seção transversal do parafuso. Então aqui, pessoal, vamos lá. Então a gente vai calcular esse DI. Então esse DI aqui, ó, que é o diâmetro do módulo, né, que é o menor diâmetro do parafuso, é igual a D menos 2 vezes HE. Então, continuando aqui, né, pessoal? Então, o diâmetro nominal do meu parafuso, né, tá aqui, né, que é 10, ó. Então, 10 é o diâmetro nominal, né, correto? Então, é o diâmetro nominal dele. Então, é 10 menos 2 vezes. O que que é o HE? HE é isso daqui, ó. Então, é 0,61343 vezes o passo do meu parafuso. O passo do meu parafuso também está lá já dado no problema, é 1,5, né? Então, com isso, fazendo então todos esses cálculos aqui, né? Então, primeiro, então como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, né? Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó. Então, vamos multiplicar 2 vezes 0,61343 vezes 1,5, certo? Então, aqui, ó, o meu menor diâmetro aqui, ó, vai ser 10 menos 1,84029. Então, fazendo 10 menos 1,84029, vou achar então o meu menor diâmetro do meu parafuso. Então, é 8,15971. E de fato, né, pessoal, vocês forem observar mesmo, quando fala, ó, tem um parafuso de 10, então você está lidando com o diâmetro nominal. Esse menor diâmetro que tem é de fato onde está entre os dentes da rosca ali, vamos dizer assim, é que dá a menor área possível, né? Obviamente que essa seção ela não vai estar, vamos dizer assim, a 90 graus se fizer um corte, por exemplo, no parafuso, ele vai estar um pouquinho inclinado e vai ser então de fato vai ter um diâmetro menor do que o diâmetro nominal. Então por isso que deu 815,971 milímetros. Então agora, pessoal, eu preciso achar a minha área, então, relativo a esse meu diâmetro. Como eu calculo isso? Aqui, ó, é dado aqui também, ó, tá vendo, ó? Como é que é a área? É π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, eu vou fazer o cálculo dessa área. Então, aqui, ó, vamos calcular, ó. Então, vamos lá, ó. Então, ó, então S é igual. Então, olha lá, o π vezes
Esse meu diâmetro menor ao quadrado dividido por 4. Então, aqui, ó. Então, é π vezes, aqui, ó, 8,15971 ao quadrado dividido por 4. Então, com isso eu vou achar uma área, né, de 52,2925 milímetros quadrados, correto? De área. Então agora, pessoal, eu vou achar a força que o meu parafuso então vai estar submetido, né? Então se eu tenho então a minha tensão que eu vou usar de escoamento, minha tensão que é de escoamento e minha área, eu vou achar então a força que esse parafuso que eu escolhi, que foi escolhido, não que eu escolhi na verdade, mas que foi determinado aí inicialmente no meu problema, vou determinar se o parafuso então qual a força que ele pode ser submetido, né? Então vamos fazer aqui, ó. Então a gente sabe aqui, né, que tensão. Então aqui eu tenho a minha tensão de escoamento é igual então a minha relação que é força dividido pela área, certo? Bom, pessoal, então tá vendo, ó, eu estou tirando tudo daqui, ó lá, minha tensão é igual a força dividido pela área. Se eu fizer uma multiplicação em cruz aqui, ó, então F vezes 1 é igual a F vezes 1 é igual a tensão de escoamento vezes S. Então, com isso, eu acho a minha fórmula aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, F, ó, F é igual, então, a minha disso, vezes S, né? Opa. Então, aqui, pessoal, a força que o meu parafuso vai estar submetida, a minha tensão de escoamento, que eu já calculei aqui, né, que é de 40, né, vezes a minha área. Minha área, então, é de 52,29,25 milímetros quadrados. Então, agora eu vou achar a minha força. A minha força que o meu parafuso suporta, então, aqui de 2091,7 kgf. Aí, opa, espera aí. Vou até marcar aqui, ó. Ó, esse aqui foi o que eu calculei, porque essa força aqui é que a minha carga está submetendo, né? Ou seja, então, nessas condições aqui que foi estabelecido na minha atividade, o parafuso vai estar submetido a uma força de 2.666,66. E a gente calculou aqui, ó, que cada parafuso, então, pelo parafuso que foi escolhido, pelas suas propriedades de tensão, né, da tensão da parte do módulo aqui, ó, do diâmetro menor, o parafuso, então, ele só suporta 2091,7 kgf. Ou seja, esse parafuso, então, que foi escolhido inicialmente, ele realmente ele não vai suportar. Ele vai ter escoamento e vai ter uma possível ruptura. Então, eu vou precisar de colocar um parafuso maior. Então, qualquer um maior do que 8, do que o 5,8 eu posso utilizar. Então, eu posso utilizar um que está logo acima. Então, aqui, ó, só aqui, ó, por exemplo, eu posso usar 8,8. A 8,8, né? Se eu colocar 8,8, aí ele vai estar submetido a 64 kgf por milímetro quadrado e o Pitura de 80, né? Aí eu só fazendo aqui, ó, colocando 64 aqui ao invés do. Então, aqui, ó, se eu pegar ele.
e fizer então, ó, ele vai ser 64, ao invés de 40 aqui, eu vou colocar 64. Ó. Então, 64 vezes 52,2925, ó, 3.346. Então, ele vai, esse parafuso então que eu escolhi, o classe 8,8, pode ser o mesmo aqui, ele vai segurar perfeitamente. Posso usar um outro parafuso? Pode, desde que seja acima dessa classe aqui. A questão mesmo vai ser a comprimento, né, do meu parafuso, pode ser limitações de tamanho do parafuso e questões econômicas também, né, pessoal? À medida aí que você vai utilizando parafusos maiores, né, vai sendo mais caros e também dependendo do material, acabamento, né? Então vai depender mesmo de alguns fatores aí. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí a lógica, então, aí do exercício? Tudo certo, então, pessoal? Conseguiram entender? Tá tudo ok? Com relação às outras situações de aprendizagem, tá tudo certo? Tudo ok também? Tem alguma dúvida, alguma dificuldade? Então, na verdade, aí, pessoal, acabei abordando toda a etapa 2 e a 3, né? Que é as 10 que devem ser respondidas. Ok? Tudo ok, pessoal? Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Algum conceito aqui que vocês não conseguiram pegar a lógica? Tudo ok, pessoal? Pode falar, Elton. É, boa noite, Anderson. Boa noite. Então, aqui deu para pegar bem. Nossa, foi bacana, viu? Tava muito preocupado com essas atividades aí, mas a questão que tá pegando é ainda da SAP 3, meu amigo. Ah, A parte final lá, eu não estou dando conta de absorver, entendeu? A parte de desenho lá, beleza, eu arrisquei lá, eu acredito que vai dar certo. Mas em relação o tipo de acabamento, até ali, beleza, o tipo de acabamento lá no desenho. Mas passou dali para frente, eu não estou conseguindo. Você teria mais alguma dica aí, cara? Assim, tipo, se sim, pudesse. sim, ó, ajuda aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só fechar aqui, Não, beleza, valeu. só para. Quando você fala do acabamento aí, o Elton, qual você está falando a partir é só a partir do acabamento ou tem alguns outros aí que você não entendeu das perguntas? Igual aqui, ó, eu fiquei perdido. Eu sempre me perco aqui, ó. O tipo de acabamento, aí eu vou lá no livro, né? Tem lá onde fala sobre o tipo de acabamento, sobre o tipo de material, né? Sobre a rugosidade, Sim. enfim. Agora, quando me pergunta aqui, ó, em qual. O pior é que eu não estou com matéria aberta, mas tem uma pergunta que é semelhante a isso. Qual escala que foi desenhada a chapa, a peça de número 2, alguma coisa assim. A peça de número 5, na verdade. E aí lá eu me perco. Lá eu estou me perdendo mesmo. Eu vou achar Vamos aqui lá. para você. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui de novo, Elton. Aqui é bem. Então aqui, Elton, ó, minha tela aqui de novo. As escalas, ó, como são peças, desenhos de peças, geralmente as peças têm as escalas, ó. No caso aqui, a peça 5, ó, que é essa daqui, ó, lá, tá vendo? A escala 2:1. Entendeu? Então vai estar aqui, ó. Tá vendo? As escalas sempre vão estar indicadas, ó. Escala 2:1. Só que aqui, quando fala 2:1, ao invés de ser uma escala de redução, ela é uma escala de ampliação, né? Então, toda vez que você fala escala de 2:1, eu estou, então, ampliando duas vezes o meu desenho. Porque, geralmente, peças mecânicas, elas podem ser pequenas, né?
Então, para eu dar mais detalhe da minha peça, eu preciso ampliar ela. Então, eu vou precisar ampliar quantas vezes for necessário, né, para chegar aos detalhes que eu quero do meu desenho. Por exemplo, essa peça 6 aqui é um rebitezinho, né? Então, a gente sabe que um rebite mesmo é em tamanho normal mesmo, escala natural, vamos dizer assim, né? Ela é bem pequenininha. Então, para dar os detalhes aqui, eu preciso ampliar ela bem. Então, eu coloco ela 2:1. Se fosse 1:2, tivesse aqui, ó, 1:2, aí seria o contrário, seria uma escala de redução. Eu estaria reduzindo a minha peça em 2 vezes para poder caber no papel, por exemplo. Aí seria um caso, por exemplo, de um carro ou de uma peça cujas dimensões eu não consigo representar ela em tamanho natural num papel, vamos dizer assim, num papel A4, que é que a gente normalmente utiliza, né? Então, a gente usa a escala de redução. Nesses casos, que são peças bem pequenininhas, a gente tem que fazer o contrário, ampliar. Então, quando fala em escala aqui, Elton, os desenhos já falam claro aqui, ó, eu deixo escala 2:1, né? Ah, não, Tá. então era isso. O que acontece? Eu estava procurando fora do desenho, tem base? Não, Mas aí é aqui isso mesmo. variou bastante. Não, não, aí sempre pensa, aí, por exemplo, quando tem um desenho mesmo formal, porque aqui tá só para ilustrar na situação de aprendizagem. Mas no desenho formal que tem a legenda, lá fala, na legenda, que fica bem no cantinho, né? Por exemplo, numa folha A4, né? Você tem a folha A4, a legenda tá aqui, ó, embaixo da legenda fala a escala lá, ó, 1:2, 2:1, geralmente é bem no cantinho, fala a legenda, fala a escala que está sendo empregada. Ah, não, fechou então. Correto? Mais alguma dúvida aí? Algum questionamento aí, pessoal? Tudo certo? Então, pessoal, bom, então não havendo. Posso finalizar então, pessoal? Então, não havendo mais dúvidas aí, vou finalizando então a aula aqui por hoje. Mais uma vez aí, pessoal, caso tenham dúvidas, não precisa ser necessariamente só da situação de aprendizagem, pessoal. Pode ser de algum conteúdo aí que vocês estejam lendo. Não precisa ser também, pessoal, não se limitem apenas ao AVA aqui, ao que está no AVA, entendeu? Eu mesmo tendo alguns materiais ainda complementares, mas vocês podem fazer o uso aí da internet, pessoal. Obviamente fazendo aquele filtro, né? Não ir em qualquer tipo de site, você pode ir em sites aí de universidades, né? Em alguns sites aí que tem conteúdo aberto, podem fazer o uso aí, ok, pessoal? Até biblioteca, caso vocês tenham acesso a alguma biblioteca também, ou tenham livros aí em PDF ou livros físicos aí, né? Podem fazer o uso aí, pessoal. É sempre bom estar se aprimorando, se puder aprofundar, pode, é sempre bem-vindo. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar, certo, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que for preciso, certo? Então vamos finalizando então aí. Me procure então, ok, pessoal? Vou desejar então a todos uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.